Muito bem, alunos, continuando aqui o estudo com o professor Matusalém, né? Peço aí um curtir de vocês e se inscreva no meu canal, tá bom? Muito bem, continuando o estudo aqui do 9º ano, nós estamos aqui com... Peguei um livro de referência do professor Dante, é o que eu tenho, tá? Mas pode ser qualquer livro aí que vocês usem. Esse livro está bem atualizado, nós estamos aqui em 2020, tá? Mas qualquer livro de matemática aí vai ter esse conteúdo. Nós estamos estudando função, construção de gráfico de uma função. Construção de gráfico de uma função. Certo? Muito bem. Né? A primeira dica é: cada função tem o seu respectivo gráfico, tá? Aqui a gente vai estar dando uma abordagem geral, mas depois, quando a gente voltar a estudar gráfico do primeiro grau, que é uma reta, do segundo grau, que é uma parábola, a gente vai ensinar a desenhar o gráfico assim, bonitinho, perfeitinho, para que a gente possa tirar todas as conclusões dos gráficos, né? Lá no ensino médio vai ter gráfico de função modular, logarítmica, exponencial, polinomial e trigonométrica. Várias trigonométricas, tá bom? Mas por enquanto só do primeiro grau e do segundo grau que a gente vai usar aqui. E aqui ainda é geral. Na hora que a gente chegar na função específica, a gente vai ensinar bonitinho como é que constrói o gráfico. Vamos num exemplo aqui. Olha que legal, ó. F de x, exemplo A, é igual a 2x mais 1. Então é uma função do primeiro grau, também conhecida como função afim. A gente vai estudar ela daqui a pouco. Então, se eu quero construir o gráfico, eu venho aqui e faço uma tabelinha com valores de x e y. Veja bem, a variável x é a variável independente, e f de x, que é o y, né? Y é igual a 2x mais 1, então f de x, que é o y, ela é a dependente. Então, eu escolho o x, eu, professor Matusalém, você, cada um escolhe o valor de x que quiser. Vou escolher o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O livro também escolheu os mesmos. Tá? E agora o que eu faço? Para achar o y, eu vou substituindo. Ó. Menos 2, jogo aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 1, menos 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1. 2 vezes, aqui é 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Perfeito? Aí eu traço aqui o plano cartesiano. Estou fazendo até na mão mesmo, não tem problema não, que é só uma referenciazinha, tá? 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui é o y e aqui é o x. Aí eu marco os pares, né? Aqui vai ficar bonitinho, meu, às vezes depois isso tem que ser uma reta, tá? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então vamos marcar os pontos, ó. O primeiro, menos 2 para x, menos 3 para y. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Então vai ficar sendo aqui. Depois, menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. O próximo, 0 para x e 1 para y. Tá aqui. Então, bem aqui em cima. Próximo, 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. E, por fim, 2 e 5. 4, 5. Beleza? Aí, quando eu junto os pontos, eu formo uma reta. Essa reta aqui, devia ter feito de vermelho. Esta reta aqui é o gráfico. Ela como é reta, ela é infinita, para lá e para cá. Por isso que tanto faz eu escolher o valor de x. Eu posso escolher esse, você escolhe outros, você vai desenhar a reta mais aqui na frente, tá? Ou aqui atrás, dependendo dos valores de x que você escolhe. Lógico que a gente recomenda escolher valores próximos aqui do zero, tá? Valores pequenos, tá? Esse é o gráfico, tá? Que é a função, que é o f de x. Tem gente que acha que o plano cartesiano
plano cartesiano é o gráfico. Não, ele é o suporte ao qual desenhamos o gráfico. O gráfico é essa reta aí, tá bom? Então, olha como é bem simples, tá? Então, lá. Os matemáticos já provaram que quando temos y igual a x mais b, olha lá, foi parecida com a gente, ó, chamada função do primeiro grau, tá? Em que o a e b são números reais, o gráfico vai ser sempre uma reta, tá? Então, fica a dica para sempre, nós já vamos usar, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo, letra B, outro exemplo, agora com a seguinte função, x ao quadrado menos 4, aí, uma equação de segundo grau, então essa vai ser a função do segundo grau. Vou escolher os valores de x e y aqui. Tá? Vou escolher os mesmos do livro, que é, eu escolho, mas poderia ser qualquer valor. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Lógico que para uma reta, eu não precisava ter escolhido 5, porque para determinar uma reta eu só preciso de 2 pontos. Poderia ter sido só 2 pontos, só esses dois aqui, por exemplo. Tá? Mas nós aqui, né, espero a vocês, e a dica, sempre escolha 3 pontos para traçar a reta, que aí não tem jeito de errar. Tá? Na do segundo grau, nós vamos aprender depois como é que escolhe o do meio, que tem que ser o vértice, mas aqui escolheram 7 pontos, mas nós vamos escolher 5 para a função do segundo grau, tá? Quando chegar lá na função do segundo grau. Aqui é só um exemplo. Então vamos lá, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4, 5. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4, 0. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. 0 ao quadrado é 0, menos 4, menos 4. 1 ao quadrado é 1, menos 4, menos 3. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. 3 ao quadrado, 9, menos 4, 5. Né? A função do segundo grau tem essa característica. Esse númerozinho do meio aqui é o vértice, ok? E depois, os valores que vêm antes dele em y, ó, serão sempre simétricos. Ok? Por quê? Porque ela vai dar uma curva e tem que subir igualmente, tá bom? Então vamos pôr aqui o eixo x bem grandão, o eixo x ou o eixo y, perdão, aqui que é o x. Então foi menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3 em x. Aqui vai até o 5, né? Então vai lá 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o y. E vai até o menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Vamos lá. No menos 3, ligou no 5. Tá lá o 5. Então ligando os pontos, ó. Aqui, ó. No menos 2, ligou no y0. Então está em cima do eixo. Aqui, ó, menos 2 está aqui e o 0 está aqui. No menos 1, ligou no menos 3. Então, no menos 1, ligou no menos 3. Está aqui. No 0 de x, ligou no menos 4. Então, ficou em cima do eixo. No 1, ligou no menos 3, que é o 1. No 2, ligou no 0. E no 3, ligou lá no 5. Isso aqui sempre a gente vai fazer aqui. Você faz uma curvinha e vai subindo, sempre fica meio mais ou menos, né, lá, infinitamente. Vai subindo, infinitamente. Então essa é a característica de um gráfico do segundo grau. Ele tem o nome de parábola. Ok? É uma parábola. E ela pode estar igual esse, com a concavidade, a parte de dentro para cima ou para baixo, conforme a gente vê aqui nesse desenho aqui no livro. Tá bom? Então pode ser para cima ou para baixo. Ok, beleza. Então tá aí o desenho de dois gráficos. Agora eu vou falar de um ponto importante, que é aonde o gráfico corta o eixo X. Tá vendo? Esses aqui, ali foi aqui, ó.
corta o eixo X. Então aqui tem desenho. Então vou virar aqui. É o chamado zero da função. Então é o zero da função. Função. Eu sempre lembro que função é y. Então, zero da função é o zero y, ou y igual a zero. Tá? Por definição, temos, entre os possíveis valores que x pode assumir em uma função, é chamado de zero da função todo valor de x, quando existir, para o qual o y fica igual a zero. Então, quando o y fica igual a zero, nós vamos procurar o valor de x. Ele é o zero da função. Tá? Pode ser que ele não exista, né? Que pode ser que o gráfico não corte o eixo x. Mas se ele cortar o eixo x, então a função vai ter. Então, no exemplo que a gente deu lá, ó, y é igual a 2x mais 1, essa é a função. Então, para achar o zero da função, é só usar isso aqui, ó. Colocar no lugar do y o zero. Então, aqui é zero, igual a 2x mais 1. 1 passa para cá, vai ficar menos 1. Igual a 2x, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 1 sobre 2. E nesse exemplo aqui, tá, o zero da função é o menos meio. Tá? Então é importante a gente achar o zero da função, porque quando eu for escolher valores de x, é bom escolher valores de x antes dele e depois dele. Aí a gente escolhe valores inteiros, então eu escolheria o menos 1, e o zero. Então eu escolheria aí o menos 2, menos 1, 0 e 1, por exemplo. Foi mais ou menos o que nós escolhemos lá. Tá bom? Tem aqui alguns exercícios, vamos fazê-lo de uma vez. Exercício 33. Vamos aqui ao 33. A função dada por y igual a x ao quadrado menos 4, que foi aquela que nós acabamos de fazer o gráfico, vista na página anterior, tem dois zeros. Quais são eles? Então, eu vou pegar aqui, eu tinha até marcado. Olha lá, ó. É os valores de x, menos 2 e 2. Então, os zeros da função, x é igual a menos 2 e x igual a 2. Tá aí. Isso foi letra A. Não, foi a 33, ela não tem letra A e letra B, não. 34. Use uma folha de papel quadriculado para representar no plano cartesiano e construir os gráficos de cada função pela fórmula dos itens para todo x real. Depois, observando os gráficos, você construiu e escreva os zeros da função. Eu não tenho aqui folha, estou no meio da quarentena do Covid, não tenho folha de papel quadriculado, mas eu vou desenhar aqui mesmo. Então, olha lá, eu escolho valores de x e de y. Se eu escolher o zero da função, ó, pôr zero aqui, vai dar o x menos 1. Então eu vou escolher menos 2, menos 1 e 0. 3 valores para o x. Se o x valer menos 2 mais 1, menos 1. Se ele valer menos 1 mais 1, 0. Se ele valer 0, 0 mais 1, 1. Ao fazer o gráfico, menos 1, menos 2 e 0. Aqui estão os valores de x. E o y vai dar menos 1 e 1. Então vamos lá. Menos 2 dá menos 1, que é o y. O menos 1 dá o 0, olha lá, ó, 0 da função, e do 0 dá 1. Né? O meu não ficou muito certinho aqui não. Está aqui o gráfico da função. Lembrando que uma reta ela é infinita. Tá bom? Ali é o ponto 1. Então aqui o zero da função, olha lá, o zero da função é o menos 1. Esse foi a letra A. Vou fazer a letra B. A letra B igual a y igual a menos x mais 2. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar x igual a 2. Então, eu vou escolher os y aqui perto do 2. Então, eu vou escolher o 1, o 2 e o 3. Vou fazer o gráfico aqui.
Então, x, 1, 2 e 3. Se o x for 1, menos 1 mais 2, 1. Se for 2, menos 2 mais 2, 0. Se for 3, menos 3 mais 2, menos 1. Então tá aqui. 1, 2, tá bom. Aqui é o y, aqui é o x. 1 e 1, 1 e 1. 2 e 0, 2 e 0 e 3 e menos 1. Tá aqui os 3 pontos, né? Quando eu traçar o gráfico, então vai ficar assim. Infinito. E o zero da função está aqui. Olha lá o zero da função. É aonde o gráfico corta o eixo x. Somente isso. Bem facinho, né? Beleza. Vamos lá, tem mais exercício aqui. 35. 35. Responda e justifique. Letra A. Os pontos correspondentes aos zeros de uma função ficam sempre sobre qual eixo? Fica sempre sobre o eixo x. É quando o gráfico corta o eixo x. B. Das funções y igual a x ao quadrado mais 8 e y igual a x ao cubo mais 8, sendo x real, qual não tem zero da função? Né? Como o x real, aqui se eu for calcular vai ficar x ao quadrado mais 8 igual a zero, x é igual a x ao quadrado igual a menos 8. X é igual a raiz quadrada de menos 8. Como aqui é a raiz quadrada de menos 8, não existe valor o quê? Real. Já aqui vai ficar x ao cubo mais 8 igual a zero, x ao cubo igual a 8, x é igual a raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Então essa tem e essa não tem. E letra C. Quais são os zeros da função dada por y igual a x ao quadrado mais 5x mais 6? É só você colocar o zero aqui, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero, joga no Bhaskara, é só resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara. Então vai ficar menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24, sobre 2. X é igual a menos 5, mais ou menos. 25 menos 24 é 1, raiz de 1 é 1, sobre 2, e aqui vai achar os zeros da função. Ó. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5, menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, os zeros da função são esses dois valores aqui. Tá bom? Então, vamos parar esse vídeo. Próximo vídeo, reconhecendo se um gráfico é de função ou não. Vamos a ele. Até mais.